E agora eu vou falar de uma situação que me deixa muito indignada. Quando o agressor usa uma criança como ponte de comunicação. Fernando, eu coloquei medida protetiva e ele mandou mensagem pelo meu filho de 8 anos dizendo que queria falar comigo. Isso é proibido, isso gera descumprimento da medida protetiva, isso precisa ser comunicado ao juiz imediatamente, porque é manipulação emocional da criança. Ele não pode usar a criança como pombo correio, ele não pode colocar a criança no meio do fogo cruzado. E tem outra coisa que você precisa conhecer. Se eu colocar medida protetiva, ele vai tirar meus filhos de mim. Ele disse que se eu não deixar ele falar comigo, não vai pegar as crianças. Como eu vou fazer com escola, médico, as visitas, se eu não posso falar com ele? Se você já pensou ou ouviu alguma dessas frases, se você está com medida protetiva e tem filhos com o agressor, ou se você está com medo de pedir proteção porque não sabe como vai funcionar com as crianças, esse vídeo é para você. Vou te explicar com calma e clareza como funciona na prática quando existe medida protetiva entre um ex-casal que tem filhos. Vou te mostrar o que a lei prevê, o que é mito, o que é verdade e como você protege a si mesma e as suas crianças, mesmo quando o agressor insiste em manipular a situação usando os filhos como ponte. Porque eu preciso que você entenda uma coisa desde já. Ter filhos não significa abrir mão da sua segurança e muito menos aceitar contato com o agressor. Então vem comigo porque essa informação vai te dar segurança jurídica e emocional para agir do jeito certo. Por que isso é tão difícil? Antes de irmos para a prática, eu preciso validar, obviamente, o que você está sentindo. Sei que é um momento delicado, mas a informação liberta. A questão é, quando existe violência e vocês têm filhos juntos, o agressor sabe que os filhos são a última ponte que ainda conecta vocês e ele vai usar isso. Ele vai fazer chantagem emocional, ele vai ameaçar tirar a guarda, ele vai dizer que vai tirar as crianças, os adolescentes de você, ele vai pressionar para você acabar com a medida protetiva. Ele vai sabotar todos os combinados. Ele vai sempre tentar manipular, dizendo que você está prejudicando os filhos, transferindo a culpa para você. E eu preciso que você grave isso. Nada disso é sobre os filhos, é sobre controle. Quando o homem usa os próprios filhos como uma arma emocional contra a mãe, ele não está preocupado com o bem-estar da criança. Ele está preocupado em não perder o poder que tinha sobre você. E é por isso que a lei prevê formas de proteger você sem prejudicar a relação dos filhos com o pai, quando essa relação for saudável e segura, é claro. Mas você precisa saber como isso funciona e é isso que eu vou te ensinar agora. O que a lei diz? A Lei Maria da Penha permite que o juiz determine medidas específicas para proteger você, incluindo afastamento do agressor do lar, proibição de contato, suspensão de visitas, restrições sobre os filhos quando necessário. Por outro lado, existe também a Lei Henri Borel, sancionada em 2022, que reforça a violência contra crianças e adolescentes no ambiente doméstico e familiar. E isso importa muito, porque se existe risco para você, pode existir risco também para os seus filhos. E é aqui o que quase ninguém explica direito. A medida protetiva não proíbe automaticamente o contato com o pai com as crianças. O que ela proíbe é o contato dele com você. Então, o juiz normalmente determina que a comunicação sobre os filhos seja feita por um terceiro da sua confiança, que pode ser um amigo, um familiar, um advogado, alguém da rede de apoio que atue como elo neutro, intermediário na comunicação entre vocês, repassando horários, necessidades da criança, recados da escola, informações médicas, tudo o que for necessário para a logística de convivência. E claro, você deve informar também a escola, para que saibam o que está acontecendo e intermediar nas situações em que ambos precisem estar juntos, como uma reunião, uma formatura e promover os ajustes necessários para isso. E antes de eu continuar te explicando como funciona uma medida protetiva entre um casal que tenha filhos, deixa eu me apresentar. Eu sou Fernanda Almeida, policial militar,
e especialista na prevenção da violência contra a mulher e reconstrução da identidade feminina. E este é o Projeto Escudo, um canal criado para você aprender a reconhecer os riscos e se fortalecer e se proteger. E agora vem a parte mais importante. Como isso funciona no dia a dia e o que você precisa fazer. Isso mantém a sua segurança, protege a sua saúde emocional e impede que ele use as crianças como desculpa para te manipular ou te pressionar a cancelar a medida protetiva. O que o agressor vai fazer? E agora eu vou te contar o que sempre acontece na prática. O agressor vai reclamar desse intermediário. Não vou falar com ninguém além de você. Isso é absurdo. Você que inventou isso. Quero falar com a mãe, não com o estranho. Se não for com você, não pego a criança. Isso não é preocupação com os filhos. Isso é só a tentativa de retomar o controle que a medida protetiva retirou dele. E aqui está o que você precisa fazer se isso acontecer. Primeiramente, mulher com medida protetiva mantém agressor bloqueado em todas as redes sociais e o WhatsApp. Lembra que a comunicação tem que ser sempre através de um terceiro da sua confiança? Então, não discuta, não responda diretamente, não tente explicar, não ceda achando que é só uma vez. O que você tem que fazer é informar imediatamente ao juiz, à defensoria, registrar um novo boletim de ocorrência, porque isso é descumprimento indireto da medida e manipulação, e o sistema precisa saber. E tem outra coisa que você precisa saber: a medida protetiva não protege só você, ela também impõe obrigações ao agressor. O juiz pode determinar que ele frequente acompanhamento psicossocial para entender o comportamento motivador. Seja monitorado por uma equipe técnica, participe de grupos reflexivos de homens para agressores. Cumpra restrições específicas sobre visitas, horários e locais. Não se aproxime da residência ou trabalho da vítima, não use criança como intermediário de comunicação. E se ele descumpre qualquer dessas restrições, mesmo que indiretamente, você comunica ao juiz para que ele saiba de algum ponto específico da medida protetiva e promova o alinhamento. E quando o assunto é guarda, visitas e convivência na prática e tem uma medida protetiva. Esse ponto é o que mais gera dúvida. A regra número 1, a medida protetiva não suspende automaticamente a convivência do pai com os filhos. Isso só vai acontecer se vier expresso na decisão judicial. A regra número 2, se houver risco para a criança, se ela presenciou violência, se ela sofreu abuso, se o pai usa ela para manipular você, o juiz pode sim incluir a criança na medida protetiva como última hipótese, ou determinar visitas supervisionadas, a suspensão temporária delas e incluir a família em um acompanhamento psicossocial ou avaliação da equipe técnica do fórum. Deixa eu te dar um exemplo do que acontece direto na prática policial. A mulher me procura e diz: Fernanda, meu ex disse que se eu não entregar a criança na porta da casa dele, vai me denunciar. Não caia nisso. Se a medida te proíbe de chegar perto dele, você não pode ir até lá. Ele sabe disso e está forçando você para que use a medida de modo irregular para depois usar isso e tentar revogar, cancelar a medida protetiva. Tenha muito cuidado com essa cilada. Lembra do terceiro, que vai intermediar sempre a comunicação entre vocês? Nunca flexibilize uma medida protetiva sem autorização do juiz. E quando ele usa as crianças? E agora eu vou falar de uma situação que me deixa muito indignada. Quando o agressor usa uma criança como ponte de comunicação. Fernanda, eu coloquei medida protetiva e ele mandou mensagem pelo meu filho de 8 anos dizendo que queria falar comigo. Isso é proibido. Isso gera descumprimento da medida protetiva. Isso precisa ser comunicado ao juiz imediatamente, porque é manipulação emocional da criança. Ele não pode usar a criança como pombo correio. Ele não pode colocar a criança no meio do fogo cruzado. E tem outra coisa que você precisa conhecer: alienação parental.
Alienação parental acontece quando alguém manipula emocionalmente a criança para prejudicar o vínculo com o outro genitor. Frases mais comuns: sua mãe é louca, foi sua mãe que destruiu a família. Se você gostar da sua mãe, eu fico triste. Não conta nada para sua mãe. Sua mãe não presta. Situações lastimáveis, mas que ocorrem com frequência. A Lei 12.318 de 2010 define essas condutas e permite que o juiz analise o caso, encaminhe o menor à terapia, modifique a guarda, imponha multa, suspenda visitas ou determine acompanhamento psicológico. Mas atenção, não confunda proteção com alienação. Se um agressor oferece risco e você está protegendo seus filhos de presenciarem a violência, isso não é alienação. É cuidado, é responsabilidade materna. Não deixe ninguém te fazer acreditar que proteger é alienar. Como saber se você está fazendo certo? Agora eu vou te dar um checklist rápido para fazer uma análise e saber se você está fazendo tudo da maneira certa. Não tenha contato direto com o agressor. Você usa um intermediário escolhido por você? Você não responde provocações dele? Você registra todas as tentativas de descumprimento? Você respeita também as determinações expressas na medida? Você pede orientação da defensoria, do advogado ou da polícia quando tem dúvida? Você mantém o foco na segurança emocional da criança? Se você está seguindo essas orientações, você está no caminho certo. Você está protegendo a si mesma, você está protegendo seus filhos, você está cumprindo a lei, então tá tudo ok. Faz um favor para mim, não deixa ninguém te fazer duvidar disso não. Antes de eu encerrar, eu preciso te dizer uma coisa de coração para coração. Ter filhos não significa abrir mão da sua segurança e muito menos aceitar contato com o agressor diante de uma medida protetiva. Quando existe violência, a prioridade sempre é proteger você e proteger os seus filhos, sem culpa, sem medo, sem ceder à manipulação. E se alguém te disser que você está prejudicando as crianças ao proteger, essa pessoa não entende nada de trauma infantil. Porque sabe o que prejudica uma criança? Ver a mãe sendo humilhada, ver a mãe sendo agredida, viver num ambiente de medo constante. Isso traumatiza. Você se protegendo é o maior ato de amor que você pode dar aos seus filhos. E de outro lado dessa fase difícil, existe uma vida em paz. Existe você voltando a dormir tranquila, existe seus filhos crescendo num ambiente seguro, vendo uma mãe forte que se respeitou e se protegeu. Eu sou Fernanda Almeida, policial militar e especialista na prevenção da violência contra a mulher e reconstrução da identidade feminina. E esse é o Projeto Escudo, um canal criado para você aprender a reconhecer riscos, se fortalecer e se proteger, sem medo, sem culpa e sem se sentir que está sozinha. E eu quero que você se lembre sempre, o amor que você dá aos seus filhos começa pelo amor que você tem por você mesma. E se esse vídeo te ajudou, se você reconhece alguma mãe que está passando por isso, compartilha com ela, deixa o seu like aqui embaixo para que o YouTube mostre para mais mulheres. E se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdo que protege e empodera. Deixe aqui nos comentários se você tem dúvidas sobre medida protetiva e filhos, qual situação específica você quer que eu explique no próximo vídeo. Se tudo isso fez sentido para você, aproveita para clicar neste outro vídeo e se informar ainda mais. Mulher bem informada é mulher protegida. Um beijo no coração de cada mãe que está aqui. Vocês são mais fortes do que imaginam.